Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas. Hoje eu vou falar um pouquinho das minhas coisas. Então, eu recebi no meu gabinete uma pessoa que eu conheço há muitos anos aqui em Araraquara e que estava com problema juntamente ao DAI. E, para meu espanto, normalmente, dizem que quando você tem um problema, atrás de um problema sempre aparecem outros problemas. E a colocação dessa pessoa eu achei extremamente justa, extremamente correta. É o seguinte, a pessoa tem uma casa para alugar. Ela aluga a casa, faz tudo bonitinho, faz contrato, faz isso, faz aquilo. Aí a pessoa que entra na casa paga a conta de água 2 meses e deixa de pagar. Simplesmente não paga. Passado um determinado tempo, a pessoa tem um contrato de 1 ano, essa pessoa sai da casa e sem pagar a água todo o tempo que ela ficou. Na minha cabeça, porque eu já vi isso acontecer, por exemplo, na Telesp, se alguém não paga a água e tem um contrato, o inquilino, enquanto o inquilino está dentro da casa, a responsabilidade é dele. O que acontece é o seguinte, quando o cara sai da casa, o DAI aciona o dono, não o inquilino. E, de repente, quem tem o ônus, quem tem que correr atrás, tem que ficar louco, é o dono da casa. Mesmo que ele tenha feito um contrato legal, um contrato bonitinho, um contrato certinho. Fui ao DAI, porque, de repente, atrás dessa apareceram outras reclamações. Conversei e a gente está esperando aí, vou levar essa demanda ao 6º andar também, que tem que mudar essa lei. Se é uma lei, se é algo que diz, eu acho que a partir do momento que você tem um contrato de uma casa que você aluga regularmente, registrado, você é o responsável pela casa. Pelo menos a Telesp, por exemplo, se você para de pagar a luz, ela não cobra do dono da casa, ela cobra... CPFL, não é Telesp. CPFL, desculpe. Tá? Ela cobra do inquilino, da pessoa. Inclusive, se ele vai morar em outra casa, se ele não acertar, ele não liga a conta lá. Tá? Que eu acho que é muito mais justo, muito mais correto. Senão a gente vai estar aberto ao golpe da água aqui, né? Então o cara paga 2 meses, muda todo ano e fica sem pagar. Então, nós estamos fazendo uma indicação ao prefeito para corrigir esse tipo de atuação. Outra coisa foi que eu coloquei naquela polêmica da educação que teve aqui algumas semanas atrás, que me causou muita surpresa, tá? Da comemoração dos dias dos pais. Eu falo como pai, como pediatra. Hoje é muito frequente, muitas vezes, o pai assumir os filhos. Muitas vezes, eu conheço inúmeras pessoas onde o pai, na separação, assumiu as crianças. E me causou surpresa de a comemoração, e ainda mais num tempo onde se fala em união de família, união de lares, aonde se tenta prestigiar o nome da família, não importa, mas até de uma forma de melhorar, e principalmente num país quando você entra numa situação difícil, e o Dia dos Pais em Araraquara ele é opcional, cada escola decide se comemora ou não comemora. Diferentemente do Dia do Índio, diferentemente do Dia da Mãe, diferente de outros dias que são obrigatórios. Então, a gente está fazendo também uma indicação, estou fazendo um projeto para tornar dentro da rede municipal também, já que conversando às vezes não dá, tornar obrigatório também, da mesma forma que se comemora o Dia das Mães, comemora o Dia do Índio, vamos comemorar o Dia dos Pais, que eu acho que é fundamental dentro do contexto da família. Então, a gente está aí, tem vários segmentos da sociedade que estão apoiando e que acham justo esse tipo de solicitação. E outra coisa, também, a gente está também solicitando auxílio da Polícia Militar, porque esse ano eu tive o prazer de ser representado aqui no Legislativo Jovem
por uma aluna do Letícia de Godoy Bueno, de Carvalho Lopes. Uma menina, inclusive, que fez a mesma proposição que nós fizemos há 2 anos atrás, fazer uma passarela. Aí também, se eu entrar nesse caminho, eu vou acabar criticando Coca também. Então, aquele dia já não gostaram muito do que eu falei aqui no dia do Legislativo. Então, mas principalmente eles estão reclamando demais lá, e a gente está mandando isso para a Polícia Militar, de som alto ligado em horário de alta. Então, vai a molecada para o carro e liga, isso está atrapalhando a aula. Então, os próprios alunos, a gente tem contatos lá, pediram para a gente fazer essa indicação para uma fiscalização maior. Quanto ao caso da AIDS, volto a dizer, quanto ao caso, acho justa a colocação, eu acho que, às vezes, colocações da maneira como você faz podem se perder coisas importantes. Desde que eu estou aqui, desde que eu tive a honra de ter a confiança das pessoas que em mim votaram, eu sempre defendo e defendi, inclusive, o embate aqui, muitas vezes com o vereador Boi, aqui na época líder do governo, sobre o contraditório. Num país que se diz democrático, num país que se diz justo, que se diz correto, a gente, para levantar uma opinião, a gente sempre tem que escutar os 2 lados. Fica muito difícil a gente emitir uma opinião, às vezes, baseado num lado só. Acho extremamente deprimente devasar a vida de pessoas, principalmente pessoas que faleceram, que morreram num infortúnio ou numa situação de vida. Os 3 casos apresentados aqui, eu tenho dados sobre os 3. Poderia até colocar, mas não vou colocar. Eu acho que isso aí é como na morte do Cristiano, o nego lá mostrar a autópsia do cara. Eu acho que tem coisas que são de extremo mau gosto. Acho as críticas do Alberto extremamente pertinentes no sentido da demora para a internação, de, às vezes, ter algum preconceito. Eu acho que isso tem que acabar. Eu acho que... Gostei, ele falou que as pessoas foram atendidas na UPA, foi colocado para internar, e que houve essa dificuldade, que houve esse problema. Então, até aí, as críticas são perfeitas. A partir daí, cada caso tem que ser estudado caso por caso e ver a situação. Aí sim a gente poderia emitir uma opinião de direito, mais um minuto, com mais... E é aquela coisa, por exemplo, no caso hoje, do monitoramento, lamentável. Lamentável. Então, e acho, sempre defendi isso nas reuniões da base, todos os vereadores que lá já me viram colocar isso. Eu acho que todos aqui somos responsáveis por aquilo que a gente faz e por aquilo que a gente fala. Então, eu sempre defendi, quando tem uma crítica, quando tem um contraditório, que o responsável venha aqui e responda. Da mesma forma que nós, vereadores, viemos aqui, defendemos uma coisa e defendemos outra. Então, eu acho que numa situação dessa tem que ter uma palavra oficial. Tá? Porque, realmente, eu fico preocupado quando algumas pessoas falam em política séria só vendo o seu ângulo de visão, sem escutar o contraditório. Será que isso é sério?